Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, paz seja convosco. Amém. Estamos fazendo o estudo light de Abacuque. Light. Estudo light de Abacuque. Nós estamos no capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 2. Para iniciarmos, página 618. Assim diz a palavra de Deus, Abacuque capítulo 2, versos 1 em diante. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sob a fortaleza, e vigiarei para ver o que meu Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sob tábuas, para que a possa ler, até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra um provérbio, um dito zombador dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos se despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra aclamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda, para lhe contemplar a vergonha. Verso 19. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Palavra do Senhor. Começamos na semana passada o capítulo 2 de Abacuque. E falamos que, basicamente, no verso 1, o que acontece é que o profeta ele está esperando uma reprimenda do Senhor por causa do que ele falou com ele. Ele imaginou: se eu falasse isso com um homem, eu teria resposta. Tudo o que eu falei com Deus, eu sei que em algum momento eu terei algum tipo de resposta. 3 exemplos foram dados sobre essa condição de se pôr na torre de vigia. Falamos sobre Moisés, que se pôs na brecha da rocha. Falamos sobre Balaão, que se afastou para vigiar pela revelação que Deus deu. E Elias, que recebeu a ordem de ir para as montanhas e vigiar. Da mesma maneira, também falamos que Jesus ele se separava em oração para receber a direção de Deus, mesmo ele sendo Deus. E o nosso Abacuque também. E ele ficou aguardando que Deus desse uma resposta a todos aqueles questionamentos. E ele se coloca como um atalaia. Falamos sobre a condição de atalaia, que é um homem, um ser humano, que fica em cima de uma alta estrutura apenas observando. A figura nossa
minha e sua, dentro desse mundo pecaminoso, é exatamente sermos atalaia, estarmos vigiando e podermos dar instruções às pessoas de acordo com os erros e com as falhas dela. O vigia que espera pela palavra de Deus permanece em nítido contraste com aqueles que imaginam. Então as pessoas falam assim, eu senti no coração. Esse sentir no coração, na grande maioria das vezes, é o quê? O que o coração está falando. Ele grita e a pessoa não quer ouvir Deus. Ele quer ouvir o quê? A si mesmo. Então as pessoas elas tomam decisões nas suas vidas baseados na paz do seu coração. E não necessariamente a paz no teu coração vem de Deus. Pode vir porque você satisfaz o seu desejo. Ontem, em casa, eu estava com vontade, depois de lanchar, eu cheguei para minha esposa, quero falar uma coisa para você. Aí ela veio, eu falei assim, ela falou, o quê? Eu queria pedir um macarrão, eu estava brincando com ela. Aí ela fez uma segunda vez, porque ela é muito misericordiosa, entendeu? E eu chamei a terceira, acabou a misericórdia, não veio mais. Mas o Senhor falou o coração dela, ela foi lá e fez um macarrãozinho para mim. Por que eu falei do macarrão? Agora eu até me perdi pela piada. Enganoso é nosso coração. Tá. Aí, o que acontece? Parece que a coisa foi satisfeita porque o meu coração foi atendido. Nós agimos dessa maneira nas situações que nos cercam. Nós queremos ser satisfeitos. Se a coisa que nós queremos acontece, foi Deus que falou. Namorados e namoradas, olha, se Deus, se não for do Senhor, tira. Aí a pessoa é ladrão, traficante, maconheiro, da umbanda, espancador, violento, grosseiro. Deus, eu amo. Se não for do Senhor, tira. Aí a hora que acontece de casar, foi vontade de Deus. Quando começa a apanhar, Deus, por que o Senhor deixou? Não, a culpa é de Deus. Isso acontece com o marido, com a esposa, com o carro, com o apartamento, com o emprego, com todas essas coisas. A pessoa ela não se depara num momento para perguntar, realmente isso tem a ver com as leis de Deus? Porque se não tem a ver com as leis de Deus, não adianta você fazer campanha, orar nem nada. E tem um monte de gente, já falei para vocês, que estão aí orando para o diabo se converter, orando para Deus tirar a esposa do outro para dar para ele, para quebrar a empresa do outro para dar o dinheiro, porque tem que tirar do ímpio para dar para o pobre. São todas coisas que não estão na Escritura. E a pessoa ela fica lutando contra isso. Pastor, não tem a ver com o nosso estudo, mas se não tem a ver com o nosso estudo, a resposta é sempre aquela que eu te dou, né? Você vai me dar liberdade para eu cortar você. Mas é que você entrou no assunto, assim, quando os dois são crentes e terem o namoro ao término do namoro, é porque realmente acabou ali e não é mais da vontade de Deus aquele namoro, ou você pode tentar novamente aquele tipo de relacionamento? Sei. Como é que eu vou saber? Não, o ponto final de um namoro é porque realmente é o não de Deus, que não é mais aquele relacionamento. Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Nem o profeta Daniel, ele ia te dar essa resposta, porque relacionamentos humanos, eles são relativos e dependem de uma série de situações, não tem como. Entenda que relacionamento humano, ele não parte do emocional, e sim do decisivo. Relacionamento segundo a Bíblia, você não vê, eu fiquei apaixonado. Não. Os casais eram unidos, eles tinham que ter como condição primaz o relacionamento deles com Deus, e a partir daí eles se amavam porque amavam a Deus, não porque ele achava a menina um chuchuzinho, ou porque o cara era fortão, nada disso. Nós que pervertemos a sociedade. Quando a gente vê hoje a situação dos jovens, eu quero namorar, eu quero ficar com um com o outro, isso não é bíblico. Aonde tem na Bíblia a palavra namoro? Aonde tem na Bíblia a palavra adolescente ou jovem? Não tem. Porque ou você é criança e se ocupa de coisas de criança, ou você é adulto e ocupa de coisas de adulto. O que aparece? A cultura ocidental faz isso. Aí namora, não dá. É o meu desejo, a minha vontade. Aí você brigou comigo, eu não quero. O que é? A pessoa está sempre satisfeita, buscando satisfação em si. Casamentos para serem
felizes. Você busca ser feliz numa pessoa que pensa diferente de você? Não acontece nunca isso. Prova disso, pastor, é que nós vemos antigamente, não tão antigamente, mas tempo próximo aí, era o seguinte: o pai fulano de tal ajeitava a filha com o coronel de lá e tudo, eles não se conheciam, os adolescentes, os jovens, sei lá quem seja, não se conheciam, mas já estava prometido. E quando chegava o tempo, casavam-se e viviam até morrer para se separar só por causa da morte. Uma observação em relação a esse assunto para encerrar e voltar para Abacuque, tá? Senão a gente vai longe. Entenda que você não pode pegar situações pontuais em que havia homens cavalos e querer colocar como regra, porque a regra não era essa. A regra eram pessoas que eram pacientes, amorosas, cuidadosas, religiosas. As pessoas, quando o pai escolhia um marido para sua filha, ele não escolhia com o intuito de ganhar dinheiro, nem de receber nenhum tipo de benefício. Ele escolhia porque via nas características daquele rapaz o que? Quem que é, como pensa, o que que é, como é que ele trata, como é que ele age. E o pai tinha esse tipo de observação. O problema é que a gente pega o que era a regra e transforma em exceção, e que é exceção a regra. Não, a mulher era oprimida, o cara violentava, batia, arrebentava. Não é regra isso. Porque vem dos princípios bíblicos. Acontecia como acontece hoje na nossa escolha, entendeu? Só que hoje, como eu escolho? Eu escolho ficar com ele. Não quero agora. Não gosta de chocolate amargo e eu gosto. Não, eu quero outro. Eu quero outro. É assim que está funcionando. E o que acontece? As crianças, elas ficam bagunçadas. Glórias a Deus, pelo menos dentro do nosso ambiente da igreja, a gente não vê isso. Eu não vejo entre os filhos da Cláudia, da Glenda, os meus, do André, esse tipo de comportamento, entendeu? Tem que namorar, tem que agarrar, tem que... Voltando para Abacuque. Amém. Glória a Deus. É difícil imaginar o profeta de antemão se preparando para responder a uma reprimenda do Todo-Poderoso. Jó se preparou e ele quebrou a cara. Quando Deus começa a questionar Jó, ele foi ficando murcho. Por meio dessa maneira ousada de entrar em disputa com Deus, os sábios de Israel esperam receber esclarecimento divino para suas perplexidades. Semelhantemente, no livro de Provérbios, o Senhor aparece como aquele que instrui pela correção. Correção sobre os filhos de Deus não é manifestação de ira, e sim de amor. Dói? Claro que dói. Opa! Dói? Claro que dói. Deus, ele corrige as pessoas, instrui as pessoas através da correção. Tem um pastor amigo meu que usa a seguinte expressão: a dor, muitas vezes, ela é pedagógica. Ela ensina você. Se você está com uma enfermidade de glicose, de diabetes, você aprende que se você consumir muito doce, você piora o seu estado. O nosso velhinho mais novo, André, entendeu? Ele aprendeu o quê? Ele contou para mim que quando ele era pequeno, ele carregava os sacos de cimento, quantos? 2 sacos. 2 sacos de 50 nas costas. Está pagando o preço agora. Por que um homem com 40 anos de idade tem problema de coluna como está desse jeito? Por quê? Talvez necessidade, não sei se você vê o contexto, mas tudo se cobra. Tá? Então, a dor ensinou a ele que ele não pode carregar mais peso. E com certeza ele não vai deixar os filhos deles incorrerem no mesmo erro. Tá? A sabedoria ensinará a pessoa a atentar para a repreensão do Todo-Poderoso. Provérbios 1:23. Vamos ler alguns provérbios. Uma regra para você, tá? Um dos pecados que existem na palavra de Deus, se você encontrar o texto bíblico antes que o seu pastor, você não fala nada, faz de conta que você está procurando, tá? Para ele não ficar com vergonha. Provérbios 1:23, irmão Cláudio. Provérbios capítulo 1, verso 23.
Alguém? Irmão Cláudio está procurando? Alguém leia, por gentileza? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Por que ele compara repreensão com o derramamento do Espírito? Ele está falando sobre essa manifestação sobre os filhos de Deus, em que ele corrige com dor, muitas vezes, mas ele faz a comparação com a sabedoria. Entenda por que você está passando isso. Não apenas passe pela luta e dificuldade, mas entenda. Não é caça-bruxa. Por que eu estou passando isso? Será que eu matei a formiguinha? Será que... Porque a gente entra nessa, né? Eu matei a formiga. Será que é porque eu matei aquela formiga? Eu matei eu não sei o que, eu fiz tal coisa. Não é isso. Entenda o que Deus está querendo falar para você através da repreensão. Para que você entenda que se você não incidir naquilo de novo, o que não acontece? Aquela repreensão não acontece. Acontece outra, mas aquela não. Grande calamidade recairá sobre os nécios, aqueles que olham para a palavra e falam pelos nécios, que não ouvem a sua repreensão, ainda em Provérbios capítulo 1, verso 25. Capítulo 1, verso 25 e verso 30, os dois. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Aí o que acontece com a pessoa que faz isso que ela leu? Lê, Gabriel Sampaio. O que acontece, meu querido? Verso 31. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Aí, pronto. Quer andar no teu caminho? Quer fazer a sua vontade? Faz. Qual é o resultado disso? Comerão do fruto do seu procedimento, consequências dos meus atos. E dos seus próprios conselhos se fartarão. Você vai comer tanto do resultado daquilo ali, que você vai falar assim, até quando, Deus, até quando? Não, é a medida do que você plantou. Você plantou vento, colhe tempestade, é natural. Não adianta você querer cortar a coisa no meio, não corta. Você tem que aprender. O papel da repreensão divina a comunicar sabedoria é um tema que aparece em outros provérbios. Provérbios 6, 23. 6:23, pode ler? Pode. Porque o mandamento é lâmpada, e instrução, luz e instrução. E a instrução. E a instrução. Luz e a repreensão da disciplina são os caminhos da vida. Permita-me, você pulou uns pontos e vírgula aí. Porque o mandamento é lâmpada, e instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então o Senhor está falando sobre todo o benefício da repreensão de Deus sobre a nossa vida. 10:17. Vamos ler alguns provérbios. 10:17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. 12:1. Quem ama, Vai lá, bonitinho, deixa os dois ler junto, vai lá. quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Olha que doido. Além de você receber a disciplina, você tem que amá-la, entender que aquilo é uma bondade de Deus. Tem vários, tá? Mais um só, 15:5. Lê, Cláudia, por gentileza. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Tá? Então, a repreensão, a dor, o chamamento de atenção de Deus, ele tem sobre as nossas vidas o objetivo de nos corrigir e tirar daquele caminho de sofrimento maior. De acordo com essa tradição, Abacuque se prepara para a repreensão do Senhor. Ele se atreveu a quebrar o silêncio, ocultando a relação do seu povo com seu Deus. Agora, tendo iniciado esse diálogo, ele se prepara para responder à repreensão que certamente chegaria.
Abacuque interpela Deus de uma maneira dura e agora ele aguarda. O que Deus vai fazer? Deus vai fazer como eu e você, né? Sai para pancada. O Senhor gentilmente revela o seu propósito para o tempo de Abacuque e para os tempos futuros. Deus, ele é misericordioso. Ele não age como o homem. Surpreendentemente, a resposta do Senhor ao desafio do profeta chega sob a forma de uma visão de esperança. Deus não vai acabar com a raça do profeta como fez com Jó. Ele vai trazer esperança. Deus não esbraveja com o profeta por causa das suas acusações. Ao contrário das expectativas de Abacuque. Primeiro, ele transmite uma visão que contrasta o justo pela fé com o soberbo resoluto. Ele começa a apresentar, olha, tem duas situações aqui, Abacuque. Aquele que é o justo e que ele vive pela fé, e aquele que é o soberbo, que são todos esses provérbios que a gente viu. E aí depois ele oferece 5 provérbios que ridicularizam o soberbo. Então, em um versículo ele fala, nesses textos que nós vamos trabalhar, em um versículo ele fala sobre a bênção de você, mesmo debaixo da repreensão, ser considerado como justo. E depois ele vem e fala 5 provérbios contra o soberbo, ridicularizando eles. Abacuque 2:2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sob tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sob tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Pastor, então Deus mandou ele fazer um grande outdoor e colocar o texto para que todo mundo conseguisse ler. A linguagem profética ela é simbólica. Pois é. A resposta do Senhor veio sob a forma de uma visão. Esse fato retira imediatamente essa palavra da esfera de uma resposta pessoal. Deus não está falando apenas com o profeta, apesar de ele ter se colocado como um atalaia, mas ele está falando com todo o povo. Embora seja concebível que o Senhor tenha agraciado o seu profeta com uma mensagem pessoal, pelo uso de uma visão, o padrão típico de revelação profética do Antigo Testamento pressupõe que Deus comunica a visão ao seu profeta na qualidade de mediador de uma mensagem divina. As instruções específicas, escreve a visão, grava sob tábuas, ressalta a sua significação, não apenas para o momento que ele estava vivendo. Então, o primeiro simbolismo, quando ele fala para escrever, ele está falando que aquilo não é apenas para o tempo de Abacuque, é para gerações futuras, inclusive para mim e para você. Então, se você lê Abacuque, você não vai entender que aquele texto é apenas para a época de Abacuque, porque Deus está falando que aquela revelação ela é escrita para outras gerações. O contexto pressupõe uma alusão intencional à gravação das 10 palavras originais do livro da aliança. Êxodo 31:18, 32, de 15 a 16, Deuteronômio 9:10, fala sobre o quê? 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eles foram feitos o quê? Escritos. Aonde? Primeiramente, tábua de pedra, quebrou, escreve outra. E aí depois Moisés e os profetas falam, haverá tempo em que essa palavra ela não vai ficar relegada a um papel, ou uma madeira, ou uma pedra. Vai ser gravada nos nossos corações. Por isso que guardar a palavra é como Deus escrever no nosso coração aquilo que Ele deseja. E isso vai fazer com que você se mova, não segundo a sua vontade, mas segundo o que está escrito no seu coração. O que Moisés falou, né, de inculcar nos filhos, né, aquela importância de realmente as pessoas ao seu redor e a gente mesmo gravar os versículos, tudo, né, porque às vezes nos momentos difíceis é um conforto para o coração, uma força para você prosseguir. Esse conceito de inculcar, ele é extremamente utilizado na cultura judaica.
em que as pessoas, elas desde pequeno, independente se o filho quer, se não quer, se está com vontade, se está com sono, está com desejo, está com gases, o que quer que seja, vai sentar e vai ouvir. Mas eu quero o videogame. Vai sentar e vai ouvir. Mas eu quero... Vai primeiro fazer isso. Nós temos que inculcar na cabeça das crianças o que é importante e o que não é. O que elas vão fazer com isso depois é com elas. É com elas. Mas a nossa obrigação é o quê? Inculcar. Toda a Páscoa judaica, o mais velho, o ancião da casa, ele senta a família e o cara vai ouvir a mesma história com 1 ano de idade, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 60. Enquanto o sacerdote da casa não morrer, ele vai sentar e vai ouvir. Morreu, o outro assume o lugar. E vai continuar ouvindo. E aquilo passa de geração em geração. Inculcar na geração. Originalmente, Israel também foi instruído a gravar nas pedras caiadas todas as palavras da lei e a escrever bem distintamente essa inscrição, Deuteronômio 27:8. Agora Abacuque é instruído a fazer bem nítida, sob tábuas, a visão que lhe fora dada. Essa ação reflete o padrão há muito estabelecido de gravar uma cópia nova da lei pactual como um passo essencial da renovação da aliança. Isaías fora instruído a escrever a sua revelação num rolo e numa tábua, enquanto Jeremias recebeu a ordem de escrever num livro. Isaías 8:1, Isaías 38, Jeremias 32, são textos que falam exatamente sobre isso, eu não vou ler. Como se não bastassem esses fatores, o significado dessa visão encontra maior ênfase na razão dada para uma inscrição nítida. Por que essa inscrição, além de ser gravada, tem que ficar nítida? Abacuque devia escrevê-la com clareza sobre as tábuas para que leia até quem passa correndo. Em vez de significar um grande painel com letras grandes, ele está falando que esta leitura concorrida está falando que o profeta não poderia deixar de proclamar. Esse ler enquanto está correndo não é uma atitude passiva da pessoa, e sim ativa do profeta. Profeta, você tem que continuar falando. Por que ele não falou assim? Porque ele não quis. Deus não quis falar desse jeito. É uma forma simbólica e profética. Então o que está dizendo assim, escreve com uma coisa grande para que as pessoas possam ler até em quem está correndo. Na verdade, o que ele está dando significado é: não pare de profetizar, não pare de falar desta lei. As pessoas não querem ouvir, continua falando. Exemplos disso. Jeremias capítulo 23, verso 21. Enquanto você procura, os profetas são frequentemente apresentados nas Escrituras como que correndo com o seu anúncio. Nós temos o caso de Jonas, em que quando ele é comissionado pelo Senhor, ele foge. E quando ele é laçado por Deus, ele faz o quê? Aquela mensagem era uma mensagem para dar em vários dias. Ele deu em quantos? Foi 2, né? 2 ou 3 dias. Foi rápido, porque ele fez o quê? Correndo. Jeremias 23, 21. O Senhor, por meio de Jeremias, protesta contra a atividade dos falsos profetas. 23, 21. Sim, Jeremias 23, 21. Não mandei esses profetas, todavia, eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Ó, a relação entre eles foram correndo com profetizaram. O Senhor está exortando profetas que falam não segundo o coração de Deus, mas falam segundo o seu próprio coração. Nesse pronunciamento de Jeremias, correr é equivalente a profetizar. 2 Reis, capítulo 4, verso 26. 2 Reis, capítulo 4, verso 26. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Da mesma maneira, da mesma maneira, Elias
Desculpa. Na mesma maneira, Eliseu, ele comanda Geazi a ir correndo. Para o quê? Levar uma mensagem, levar uma profecia. Zacarias capítulo 2, verso 4. Lá no fundo. Fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. E ele disse, corre, fala a esse homem, fala a esse jovem. O que ele está fazendo? Levando uma palavra profética. Então, nesse texto, o que ele está falando sobre escrever como quem está correndo é: Abacuque, não pare de clamar. É uma mensagem extremamente atual para mim e para você hoje, em que a gente se envolve nos procedimentos da nossa vida e a gente para de falar. Prega a tempo e fora de tempo. Como que as pessoas vão acreditar se não há quem pregue? Se a gente que crê aliviar, o que vai acontecer é que as pessoas elas se perdem. Pessoas se perdem. A tarefa desse mensageiro corredor indica que ele tem a responsabilidade de proclamar a mensagem. Agora Abacuque luta com uma tensão. Como poderá Deus cumprir as suas promessas a seu povo quando ele está para destruí-lo? Qual é a preocupação de Abacuque aí? Abacuque está preocupado com o povo. Abacuque está preocupado com a palavra de Deus. Ou Abacuque está preocupado em ele ser apedrejado porque ele tinha falado uma coisa e Deus está falando uma outra coisa que parece que é totalmente diferente. Parte do sentimento de Abacuque aqui é um medo de ele ser reprimido. Olha que bonitinho o celular combinando com a capinha. Parte do sentimento de Abacuque é um medo dele ser apedrejado. Como que Deus vai cumprir as promessas se ele vai matar o povo? Algo que Abraão, pelo menos na descrição da palavra, não titubeou. Mata o teu filho. Eu tenho certeza que no coração dele ele falou assim: pô, mas não é o meu filho que vai assumir aqui? Como é que eu vou matar ele? Mas tá bom, mandou, eu vou. Se eu não me engano, mas eu acho que ele ficou 25 anos esperando Isaac, né? Não lembro. Eu não tenho certeza, né? E o tempo que ele esperou, e a espera tão grande, né? Deus deu a bênção, de repente Deus virar para você, né? E falar... O problema é que o coração de Abraão começou a se mover de Deus para Isaac. Mas o interessante é que Abacuque, ele fica preocupado. Mas Abraão não fica. Porque Abraão é o quê? Pai da... O texto não diz. O texto não diz. Entendeu? O texto não diz. Mas na cabeça dele deve ter passado. Mesmo que aquele homem morra, meu filho morra, Deus ressuscita. Entendendo que nunca até Abraão se falou sobre o conceito de ressurreição. Tá? Alguma coisa passou na mente dele. A certeza dele era: Deus me deu o filho. Deus prometeu que a bênção é sobre esse filho. Se ele está mandando eu matar esse filho, alguma coisa ele vai fazer. Pastor, falando uma coisa assim, envolvendo a soberania de Deus assim. Ela me enrola, você viu aquela abertura dela, né? Você já sentiu, né? Ela dá essa abertura, entendeu? Não, porque, por exemplo, o Abraão. A soberania de Deus, que Deus controla tudo e controla a gente, controla tudo. Mas assim, ele ter se chamado pai da fé, ele teve uma certa responsabilidade vindo dele de ter a fé. Sempre. Algumas coisas é responsabilidade do ser humano, por exemplo. Sempre. Obediência, fé. Sempre. Não é totalmente o controle de Deus. É totalmente controle de Deus, mas junto a esse total controle de Deus tem a nossa responsabilidade humana.
Porque ele poderia não ter... Aí você tem que sair do conceito matemático, que nós fazemos a conta. 100% é totalidade. Nós temos uma condição de 100% de Deus, mas também que tem nossa responsabilidade. É porque é difícil de entender, porque ele foi chamado pai da fé, mas isso estava incluído no plano de Deus. Mas a gente fica assim, e se ele tivesse não crido, né? Mas não tem esse si. Não há esse si. Entenda que eu vou devagar na leitura da Bíblia. Eu vou devagar, não está escrito. Ele poderia ter enrolado como Jonas fez. Jonas fez, entendeu? Havia uma soberania, a responsabilidade de Jonas era obedecer imediatamente, mas ele não fez. Não seria chamado pai da fé, a gente fica... Não, poderia, não tem problema. Entenda que os padrões são divinos e não são humanos. Deixa eu acabar aqui. A resposta divina à sua perplexidade seria gravada sobre tábuas, e muitos mensageiros no futuro deveriam correr com a mensagem que resolve este problema. Justamente a demora que Abacuque deve aceitar fornece um indicador adicional da significação mais ampla da visão. Ela não se destina meramente à geração do seu tempo, ela aponta também para os tempos vindouros. Toda essa palavra, por isso que a gente tem que entender que os textos bíblicos eles têm que ser estudados e não lidos. Tudo são fases. Então, pela primeira vez, eu estou finalizando com a minha filha a leitura da Bíblia no todo, tá? Então, desde o começo do ano eu peguei com ela tal, e eu fico em cima, marcação cerrada em cima dela, e eu estou junto com ela, estamos lendo. Vai chegar um momento em que essa leitura, ela passa a ser uma leitura muito superficial, aí você tem que começar a se dedicar mais, estudar mais. Primeiramente, você faz leituras pausadas, depois disso você vai buscando outros recursos, e você vai crescendo em estatura e graça. Isso é o nosso processo, é o nosso procedimento, mas nós temos que começar de algum lugar. Se você não começa em algum lugar, você fica o quê? Patinando. Crentes numa linha do ordinário é a grande maioria. Ordinário, eu disse para você, não é alguém que não presta. Ordinário é comum, nota 5, é o mínimo. Essa condição de você estudar, de ter a leitura da Bíblia numa condição mínima, ela é cômoda, mas ela não é boa. Ontem a minha filha me encontrou no corredor e falou assim: bom, papai, nós estamos finalizando esse mesmo discurso da Menise, assim, começa com soberania e tal, né? Ela já percebeu que eu dou um corte nela, ela começa com soberania, né? Minha filha começou com aquela conversa lá: pô, papai, nós acabamos de ler a Bíblia, eu quero, a partir do ano que vem, me dedicar. Olha que cara de pau. Eu quero me dedicar no estudo de um livro. Eu falei: conversa. Depois de conversa, ela já viu que não colou a história dela. Entendeu? Não colou. A Cláudia está com um estudo de Filipenses com as crianças, em que ela pegou, eu quero um comentário, começou a ler, é muito denso a coisa para ela. Então ela vai ter que passar por outras etapas até que ali consiga chegar. O importante é, as Escrituras, elas se atualizam e elas são verdade, inclusive nos dias de hoje. E nós temos a obrigação de pegar essas Escrituras e fazer o quê? Propagar, falar, alcançar vidas. É o que nós fazemos na Dominical. É o que nós tentamos fazer na Dominical. Fazer o quê? Trazer para você elementos para que algumas peças do quebra-cabeça possam ser corrigidas. Apenas isso. Eu não estou aqui para ensinar, para doutrinar, para obrigar ninguém a fazer nada. Simplesmente eu trago os elementos que a palavra de Deus assim ensina, como Abacuque está levando também para as pessoas de Jerusalém. Amém? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo estudo de Abacuque, capítulo 2, verso 2. Nós estamos construindo, Pai, toda uma teologia e nós precisamos da Tua instrução, que o Senhor venha, Pai querido, realmente a sedimentar os nossos corações e nos tirar, Pai, dessa condição de marasmo, essa condição de tranquilidade espiritual. Em especial porque as pessoas que nos cercam, com certeza, sabem muito menos do que nós, Pai. E nós ficamos em uma condição como que confortável. Mas o padrão não é o ser humano, mas o padrão é Jesus Cristo. Por isso pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe mais e mais no entendimento da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.